Nossa convidada de hoje, tenho que usar a colinha, infelizmente, não consegui decorar. Bom, hoje recebemos a advogada Laura Carol, fundadora do Café Delas, um projeto que une acolhimento, escuta e ação para as mulheres que enfrentam desafios diversos. Uma mulher que, além de advogar, inspira. Laura, seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, hoje a gente vai uma conversa bacana aqui. Eu queria que você falasse das suas origens, né, dos seus propósitos, mas enfim, você é bonespachense? Sim. Tem família aqui, tudo? Sim, eu sou nascida, criada em Bom Despacho, nunca saí daqui de Bom Despacho, então, né, minha família é toda daqui, família materna, família paterna, e então sou bom despachense. Bacana. Eu sei que você, por exemplo, assim, eu tenho uns amigos, eu lembro do Marcinho, que tem um apelido, acho que é Ticaco. Isso. E o irmão dele, gente, é... Tizil. A gente jogava muita bola junto, né, naquela Sim. ali no bairro Nossa Senhora de Fátima, então assim, fantástico, gente. O Marcinho tem muito tempo que eu não o vejo. O Tizil tá sempre sentado ali, né? Porque ali é a casa dos meus avós. Seus avós. Isso, então eles têm um costume ali de ficarem ali, né? Sentado na porta, gente. Sim, ali é de praxe. Sentar ali no todos os final dias, do né? dia, Uhum. ao redor da minha avó, e bater papo e colocar o assunto em dia. Então A gente jogava bola naquele lote ali onde... Parece que é um negócio de gás, não sei se tem mais. Sei, no depósito. Então a gente jogava muita bola ali, né? A bola só não podia cair no vizinho do lado. Não, ela não devolveu ou devolvia com ela cortada. Ela rasgava mesmo, é sério. Quando a bola ia, a gente fala, nossa, pronto, acabou a pelada. Acabou a brincadeira. Acabou o jogo. Bom, esse é um momento de vivência feminina, começa a influenciar a atuação profissional. Vamos reformular essa pergunta aqui. Sim. Essa questão do seu projeto, né? Eu tive a honra de vê-lo, né? Lá no Café com Prosa, eu achei fantástico, assim, fiquei olhando e falei, nossa, como que é importante, né? Por isso, né, o meu convite para você. Como é que surgiu essa ideia? Bom, a ideia do projeto, ela começou a partir do momento que ela começa em duas vertentes. A primeira, eu adoro o ambiente de café e sempre tive o hábito de chamar as minhas amigas para tomar café. Vamos tomar um cafezinho, vamos conversar, vamos colocar o papo em dia. E também, à medida que... Eu falo assim que o último ano foi um ano para mim muito marcante, em questão pessoal e profissional. Eu acho que eu evoluí muito e comecei a focar muito em crescimento e em desenvolvimento pessoal. E aí eu comecei a perceber que ao meu redor, eu tinha amigas, mas assim, às vezes não eram amigas que estavam presentes com frequência, porque, né, cada um tem sua vida, claro, mas eu sentia muita falta de novas conexões. Porém, conexões que tivessem sentido. Então eu pensava, e se eu encontrasse mulheres que estão buscando novos projetos, buscando liberdade financeira, autoconhecimento, crescimento. E aí eu pensei, seria uma oportunidade de criar conexões com mulheres que possuem os mesmos objetivos, os mesmos princípios e valores que os meus. Ah, sim. E isso eu sentia muita falta, sabe? Então o projeto, na verdade, ele visa mais o lado profissional. Também. O que acontece? O primeiro café, o primeiro evento do Café Delas, ele foi no Café com Prosa, né? Que você nos recebeu super bem, junto com a Rose. E ele, no primeiro momento, foi ali um momento de descontração. Mas eu pensei, por que não atrelar o momento de descontração com assuntos que são importantes? Então, eu levei como assuntos de pauta, gestão financeira e carreira profissional. E aí eu vi que naquele momento ali, todas acharam esses assuntos importantes. E também vi uma possibilidade ali de um networking entre as mulheres. Por quê? Porque ali tinham muitas pessoas de áreas diferentes. Então tinha advogada, tinha empresária, tinham pessoas que trabalham, né, com carteira assinada. Eu também tenho um emprego de carteira assinada que eu tô conciliando com a advocacia. Então, assim, era bem diversificado. Mas ali eu vi que começaram umas conexões entre as mulheres. Então, eu penso que a longo prazo também será uma oportunidade de trabalhar muito profissional com essas mulheres. E, na verdade, o tema que você ali fala naquele momento ali, ele é escolhido baseado em algo que está acontecendo, ou uma necessidade, ou um apelo delas, assim? Eu vejo primeiro que eu acho que a questão da gestão financeira, às vezes ela é um assunto que a gente vai deixando de lado. E hoje eu vejo ela como um assunto de autocuidado também.
Então, o que eu penso? Se nós mulheres, se a gente tem condições de conduzir a nossa vida profissional, pessoal, a gente tem que conduzir a financeira também. Por quê? Porque eu acho que a liberdade e a autonomia financeira, eu acho que ela nos livra de muitos relacionamentos pessoais, profissionais. A gente deixa de aceitar algumas situações que a gente se submete por um tempo, porque a gente começa a coordenar a própria vida. Então, eu acho que a gestão financeira ela é muito importante. E principalmente se tratar nos dias de hoje, não tá nada fácil, né? Não então, está. assim, as pessoas... Eu vejo algumas matérias, jornais, esse tipo de coisa assim. Essa questão, as finanças é algo que realmente impacta em todos os sentidos. Sim, exatamente. E eu creio que mais negativo do que positivo. Sim, eu vejo como autocuidado por isso, porque eu acho que uma vida financeira saudável, você vai impactar diretamente nos outros aspectos também, né? Pessoal, profissional, familiar, porque se a sua vida está organizada financeiramente, vai impactar positivamente nas outras áreas. E se ela está desorganizada, automaticamente impacta da mesma forma. Totalmente. Eu falo muito assim, o brasileiro, né, ele tem essa questão, né, eu acho que, não sei, talvez até possa estar falando algo aqui que seja bobagem, mas eu tô achando que ele não lida muito bem com o dinheiro. Eu acho que não. E eu acho que e aí eu acho que as pessoas acham difícil lidar com dinheiro. E aí elas preferem ir deixando de lado. Ah, depois eu vejo isso. Ah, tá pagando as minhas contas, tá bom. Ah, esse mês eu tô mais apertado, mas o mês que vem eu dou uma controlada. E aí eu acho que as pessoas não se dedicam pra esse assunto, porque eu acho que é uma coisa que incomoda um pouco, né? Então acaba deixando de lado. Mas eu acho que é importante a gente falar, sim, sobre esse assunto. Sim, com certeza. A sua área no direito é advocacia familiar? Isso, hoje eu atuo no familiar e no previdenciário. Então, assim, eu sou pós-graduada em Direito Cooperativo, porque é a área que eu trabalho na instituição financeira, tá totalmente relacionada. E aí, eu agora faço uma pós em Direito Previdenciário, que eu já tenho uma experiência de um tempo atrás, que eu trabalhei no escritório, mas o direito de família veio como demanda. Ele foi surgindo, as pessoas foram me procurando para tratar assuntos de direito de família. Então, ele surgiu na minha vida sem eu esperar, na verdade, sabe? Ah, sim, bacana. E dentro do projeto do Café Delas tem alguma ligação com isso, né? Tem. Eu tento levar sempre o máximo de informações que eu consigo para todas as áreas. Porque o que eu penso? Conhecimento a gente sempre tem para compartilhar. E eu acho que conhecimento ninguém nos tira, né? E eu acho que a chave de tudo hoje é a informação. É a gente ter informação a todo momento. Porque se a gente está informado de determinado assunto, você consegue questionar, você consegue fazer escolhas, você consegue compartilhar. Então, eu tento levar o máximo de conhecimento que eu consigo também nos eventos do café. Bacana isso. E tem algo assim, né, naquele evento, alguma coisa que ficou marcante, algum depoimento assim, lógico que né, são coisas que eu acredito que sejam discutidas ali fica, né? Sim. Mas tem algo que você percebeu, nossa, houve um depoimento, ou gerou-se uma certa transformação? Sim, no primeiro evento, eu notei uma boa adesão das meninas, né, que estavam presentes, e eu percebi que as mulheres que estavam ali, elas queriam ser ouvidas, acolhidas, né? Elas queriam falar, né, das suas questões e queriam aquela atenção. E eu tive 2 depoimentos muito importantes de 2 mulheres que estavam presentes, e a primeira falou assim pra mim: Laura, eu sempre tive muita dificuldade de fazer novas conexões, mas é porque eu não me permitia. Eu tinha muita dificuldade, eu não queria conversar, e aí quando eu vi você divulgando o projeto, eu falei, vou me permitir participar para eu ver como vai ser. E a participação dela foi assim, sabe, ímpar, porque ela super contribuiu, né, manifestou as suas opiniões sobre os assuntos e foi muito bom. E um segundo depoimento foi de uma convidada que ela não é de Bom Despacho. E aí o que ela falou? Laura, quando eu vim morar em Bom Despacho, eu tive muita dificuldade de fazer amizades. Então, isso aqui que você está fazendo, esse momento aqui que você está proporcionando, ele é muito bom, porque não é um grupo fechado de amigas e a gente se sente à vontade de participar e de conhecer pessoas a partir desse evento. Porque se fosse uma coisa esporádica, talvez eu não conseguiria encontrar com as meninas que estão aqui hoje. Mas como estão todas reunidas, você me permite conhecê-las e a partir daqui eu criar vínculos, né?
o que facilitaria para ela, né? Porque ela achou que quando ela chegou em Bom Despacho, ela não teve tanto acolhimento, né? Ela não conseguiu essas conexões de imediato. Então, isso eu achei que foi muito positivo. Aí já valeu a pena. Quando as duas deram esses depoimentos, eu pensei, já valeu a pena né, ter colocado o primeiro evento em prática. Foi muito gratificante. Tinha quantas pessoas no primeiro? 20 meninas. 20 meninas. Isso. Bacana. Isso. E assim, essa questão da conexão, ela é um pouco... Aqui em Bom Despacho, eu sinto que tem realmente uma... Não sei se é restrição, uma certa dificuldade das pessoas. Sim. Meu filho ficou aqui 5 meses comigo e não conseguiu, assim, não fez amizade, aquela coisa toda. Então ficava só dentro de casa todos os dias. Eu falei, mas você tá estudando, né? Ele terminou o 3º ano, acho que é 3º ano. Aqui, eu falei, mas e os colegas da escola? Sim. Rapaz, cheguei aqui no final agora, só 3 meses pra terminar e falei, tá. Mas essa questão da conexão é muito importante, né? Porque de repente ali abre portas, parcerias, negócios, né? Sim, de uma ideia vai surgindo outra ideia. E aí, né, assim, às vezes é até um incentivo pra, eu queria ter um projeto assim, queria colocar em prática. Às vezes a pessoa fica mais incentivada para colocar aquilo em prática, compartilha uma ideia, faz ali, às vezes, né, igual eu notei que tinham muitas advogadas, né, no primeiro evento. E aí já é uma possibilidade até de você ter uma rede de apoio, sabe? Para poder compartilhar, para poder, tô com uma dúvida assim, tô com um caso assim. Então, isso é muito importante, porque eu penso o seguinte, hoje as redes sociais são muito boas e facilitam muito a nossa vida, mas ao mesmo tempo eu acredito que elas nos distanciam um pouco uns dos outros. Eu acho que aquela conexão presencial, física, de encontrar, de tomar um café, de sentar numa mesa, eu acho que ela vai perdendo aos poucos, sabe? As pessoas acham mais prático mandar uma mensagem, mandar um direct, entendeu? Então eu acho que isso né, assim, claro que tudo tem lado positivo e lado negativo, mas eu acho que as conexões, elas ficam um pouco mais difíceis por esse motivo. É muito frio, né? Na verdade é muito frio, né? Então assim, as redes sociais, pra mim, eu falo, mas... E principalmente nesses últimos tempos agora, tá uma coisa irreal, né? Porque tudo que você tá vendo ali não faz muito sentido. Agora, com a inteligência artificial, você nem sabe se aquilo é real ou não. Isso. Aconteceu esse apagão agora, foi na Europa, se eu não me engano. Aí eles estavam mostrando o que as pessoas estavam fazendo, interagindo com as outras, na praça. Como se diz, agora o pessoal falou assim, a pessoa agora tá vivendo, né? Porque até então você não vê pessoas, as pessoas se interagem sempre via rede social. A gente responde ali, é tudo no WhatsApp, né? Às vezes nem responde, né? Às vezes você deixa uma mensagem, depois eu respondo. Às vezes você não tem tempo de responder, né? Assim, aquela mensagem vai descer lá pra sua lista de mensagens. Fora essa questão que o tempo da gente, né? Sim. Eu sou um tipo de pessoa que eu não dou conta. Eu não dou conta de ver as notificações ali, né? Você tem 1, 2, 3 mensagens pra responder. Daí as pessoas falam assim, nossa, manda mensagem pro Reinaldo, Reinaldo responde na hora. Você não dou conta. De ver pendente. Não, tem que responder aquela coisa toda, né? Lá no café, as meninas até costumam mandar, nossa, manda pro Reinaldo já vê na hora. Precisa de resolver alguma coisa. Mas essa questão da rede social, né, que você tá falando, faz sentido totalmente, né? Essa conexão do presencial, gente, eu prospectei um cliente em Belo Horizonte, até fechei ontem, e manda proposta, que não sei o que, uma videoconferência. Eu falei, eu vou aí. Você vai vir aqui? Olha. Não, mas não precisa não, aqui a gente, eu faço questão. Gente, então eu saí daqui e fui lá porque a conexão, a energia é outra. É totalmente diferente. A energia é outra. Então eu cheguei lá e a gente conversou e, né, então você sente a energia também que tá no ambiente, aí você consegue captar aquilo ali e automaticamente te favorece também. E você se sente mais à vontade para conversar. Mais seguro. Não é? Porque aí a conversa vai desenvolvendo mesmo. Às vezes uma reunião que você faria em meia hora, uma reunião presencial você vai fazer 1 hora. Ela durou 1 hora e meia, na verdade, quase 1h40. Tipo assim, se a gente tivesse online, a gente ia fazer ali 30 minutos, beleza, mostrei a proposta, falei o valor. Pronto. A gente vai pensar aqui. Tá, ok, obrigado. Nada, né, eu acho que vai ocupar o espaço do presencial. Eu também acho. E eu acredito que a gente deve voltar muito pra isso ainda. Eu acho que as pessoas vão começar a sentir falta disso, na verdade.
sabe? Porque tá muito automático, né? A gente mesmo, você fica ali assim, Tá. E eu gosto de curtir as coisas das pessoas, que tipo assim, gente, se a pessoa postou, ele quer curtir. Não custa nada, Deixa não é? eu curtir, né? Não custa nada. Então, vamos curtir, gente, esse é o trabalho, a rede social é pra isso. É verdade. Não é? Por que não? Eu vejo assim, ó, por exemplo, eu criei uma conta do café pra poder postar conteúdo do café, dos eventos e outros conteúdos que eu acho que são importantes. E aí eu vejo uma interação, assim, extraordinária. Mas quando eu vou ver as curtidas das publicações, são mínimas, sabe? Então Acho tem que todo mundo deveria curtir, né? Eu Agora acho, fala assim, dá uma valorizada, seu porque... amigo montou um negócio, vai lá comprar dele, né? Divulga o trabalho dele. Sim. E a gente, e aí as pessoas, eu vejo essas questões, na internet mesmo, eles fazem muito vídeo sobre isso. Olha, seu amigo acabou de montar um negócio, cara, lá dá uma força, leva a família, divulga o negócio conta pra dele, outro amigo, entendeu? Tem que ser assim. Eu acho. A gente falando sobre isso, a questão do direito, essa questão familiar, como que funciona isso, na verdade? Quais são as principais causas hoje, assim, do direito familiar que realmente exige uma atenção maior? Olha, eu vou falar com base nas experiências, né? Exato. Minhas, né? Que eu tive até o momento. Todas as ações que eu peguei até o momento estão vinculadas, relacionadas a alimentos, né? Que a gente fala que é pensão, guarda, né? Então envolve diretamente criança, né? Que envolve. Então a gente tá falando de guarda compartilhada, que hoje em dia é a regra, né? Do nosso ordenamento jurídico, que é essa guarda compartilhada através que ambos os pais vão ali gerir a vida do filho, né? Vão ter um controle sobre a vida da criança. E a partir daí a gente tem que falar de alimentos, né? A gente tá falando de pensão, a gente tá falando de regime de convivência, visitas. Então, assim, isso é o que mais eu tenho procura. E eu falo assim que o direito de família, ele é muito o que acontece no nosso dia a dia, sabe? É muito a nossa rotina. Porque às vezes você não passa por essa situação, mas você conhece alguém que passa, sabe? Você vai, né? Pode ser que você tenha um caso ali de um familiar ou de um conhecido. E eu falo assim que são assuntos que exigem muito da gente, muito cuidado. Por quê? Eu vejo que hoje em dia as pessoas pensam assim, ó. Posso estar né, enganada, mas é a minha visão. Eu acho que as pessoas pensam, se eu tiver filho, ok, se separar, eu vou pagar uma pensão, eu vou ver o filho a cada 15 dias e tá tudo bem. Vou ver a criança a cada 15 dias e tá tudo bem. E eu não vejo dessa forma, sabe? Eu acho que hoje você escolher ter um filho é uma escolha de fato. Você tem que estar comprometido com aquilo. Por quê? Quando a gente fala de direitos, ali a gente tá falando de direitos da criança, né? Aquela criança, ela tem direito de ter uma família, né? De ter uma boa educação. Então, a gente tem que ter esse olhar também sobre o que é melhor para a criança. Se eu tô analisando um caso concreto, eu tô analisando a situação do pai, a situação da mãe, desejos do pai, desejos da mãe, mas e aí? E aquela criança que tá ali no meio, né? Será que esses pais estão pensando naquela criança? Será que quando eles propõem ali, eu vou pagar uma pensão de 30% do salário? Será que eles acham que esse valor é suficiente para poder arcar com a vida daquela criança, né? É claro que a gente tá falando de responsabilidade de ambos os lados, né? Mas eu falo assim que é um assunto que exige muito. Você tem que ter esse cuidado, você tem que pensar ali no bem da criança, você tem que considerar o que aquelas, né? O que aqueles adultos estão passando, porque a gente sabe também que a maior parte desses relacionamentos, eles não acabam de forma amigável, né? Sim, mas aí você falou um detalhe aí, eu separei 2022, 31 de outubro de 2022. Na verdade, eu já deixei tudo, né? É assim, né? Então, tudo que tá aí tá tudo certo, pensão, não sei o quê, Unimed, aula, escola particular, clube, enfim. Eu preferi fazer assim pra a gente amigavelmente separando tudo certo, né? Então, assim. Mas aí de vez em no decorrer ele me surgiu algumas dúvidas, né? O filho não opina? Mas qual a idade? Bom, eles hoje um tem 18 e o outro tem 12, né? E na época? São 2 anos atrás, né? Então tinha o quê? 16? 16 e 10, né? Hoje em dia, eu falo que não tem receita de bolo também não, sabe? Eu tenho experiência própria na minha família. Né, o meu irmão, eu tenho 3 sobrinhos. E o meu sobrinho mais velho é de um relacionamento anterior do meu irmão. Então, assim,
Eu penso que se você puder ter um bom contato, eu falo de pais, e puder facilitar, assim, eu quero ver meu filho esse final de semana. Aí vai chegar o próximo final de semana. Eu quero ver de novo, tá tudo bem, sabe? Não tem que ser um negócio assim enrijecido de a cada 15 dias eu vou visitar, eu vou pegar tal horário e vou devolver tal horário. Eu acho que se tiver um bom relacionamento, se os pais conseguirem conversar bem entre si, eu acho que isso facilita muito. O meu teve aqui semana passada e quer voltar. Me ligou E tá ontem. tudo, eu acredito que esteja tudo pai, bem. Eu quero ir, posso ir de novo e tal? Eu falei, pode, tá tudo bem. É porque a gente tem que analisar muito também caso concreto, né? Você me perguntou, a criança não pode escolher? Aí a gente tem que pensar na idade, na capacidade dessa criança. Será que ela consegue escolher, de fato, o que é bom pra ela? Entendeu? Então a gente tem que pensar nisso também, né? Quando a gente tá falando de filhos maiores, é claro que isso já muda bastante o cenário, né? Mas quando a gente tá falando de criança, a gente tem que ter esse cuidado, porque, né, dependendo da idade, não é uma coisa que... Eu falo muito que a separação, ela fica muito desordenada e, às vezes, assim, até cheia de... confusa, né? É quando, como diz você, né? Geralmente, quando a separação não tá legal, né? Não foi feita de forma, assim, amigável, né? Quando fica uma coisa pessoal, sabe? Às vezes, né? Às vezes o relacionamento acabou, né? Por uma situação específica, por um fato, né? Que não foi bacana. Então, aquilo dificulta. Mas eu acredito, todo caso, assim, que eu vou atender, sabe? Que é referente a direito de família, que envolve, né? Criança, que envolve pais. Eu falo, não tem receita de bolo. Vocês precisam construir isso juntos. Se vocês têm um bom contato, isso já facilita, assim, 70%, sabe? Porque aí a pessoa consegue conversar. Mas eu já peguei casos, por exemplo, que o pai não conversa com a mãe. Pensa você ter que ficar intermediando isso a todo momento? Pensa você ter que ficar levando pro juiz, ô juiz, a fulana não quer deixar eu ver o ciclano? Pensa, o tanto que isso é desgastante. Isso é desgastante pro pai, isso é desgastante pra criança, isso é desgastante pra mãe, sabe? Eu fui muito feliz porque, na verdade, assim, super tranquilo, a gente tá super bem, conversa. Manda mensagem, olha, roupa, ok, ficou em 100. Então, 50 seu, 50 mil, tá tudo certo. Então, e se assim, a gente for pensar, é um vínculo que é... Não tem como, porque, na verdade, você tem que pensar no filho, né? Sim. Por isso que eu te perguntei, assim... né, nesse nosso bate-papo aqui, além do seu projeto, essa questão também do direito, porque eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo tem esse tipo de dúvida. Sim. Né? Porque envolve uma série de coisas. Envolve. Né? E aí, por isso que a gente fala que é importante analisar caso concreto, por isso. Porque cada caso tem sua individualidade, tem sua particularidade. E aí, eu vejo muito o Instagram como uma forma também, eu sempre tento levar, na medida do que eu consigo, levar conteúdo que eu acho que é importante. Essa questão de guarda, né, que eu acho que é super importante, de pensão, né, que é um assunto, assim, todo mundo tem dúvida, né? É um assunto básico, mas é um assunto que sempre gera dúvida, sabe? Esses dias eu falei sobre a questão da Maria da Penha, que é um assunto também que todo mundo tem um conhecimento, pelo menos prévio, mas é um assunto que gera dúvidas. Então, eu sempre tento levar no meu Instagram assuntos assim, porque eu acho que são assuntos que são interessantes e que são úteis pro dia a dia, sabe? Eu acho que isso é usar o Instagram, usar as redes sociais de forma positiva. Levar conteúdo, né? Levar conteúdo. Porque eu falo que, na verdade, as pessoas param, né? Vocês estão aí nos assistindo. A maioria das vezes nós paramos para ver algo mais engraçadinho, ou uma polêmica, alguma coisa, né? Mas às vezes um conteúdo ali. Eu gosto muito do conteúdo rico, né? Que eu gosto de falar conteúdo rico porque que acrescenta, né? Sim. Né? Sim. Lógico que de vez em quando. Vou parar pra assistir uns videozinhos engraçados. Porque tem tanta, com perdão da palavra, tem tanta bobagem. Tem. Meu Deus, assim, eu falo assim, gente, como que as pessoas param pra fazer isso? Sim. Como assim, né? Que disponibilidade, o que é isso? E alguns assuntos são desgastantes, Nossa. né? E aí, assim, a gente tá levando isso aqui num bate-papo muito, muito bom, assim, muito leve, falando sobre essa questão de conteúdo. Eu falava muito com as minhas amigas o seguinte, que eu via muito conteúdo assim, ó, voltado para mulheres. E aí isso me estressava no nível, porque era assim, ó, como atrair uma pessoa de valor, como se comportar como uma mulher de valor, sabe? E assuntos assim, muito... Eu falo assim, às vezes as próprias mulheres colocam outras mulheres em situações muito difíceis. Porque aí eu via aquilo com muita frequência no meu Instagram. E eu ficava pensando assim, gente, mas isso aqui não tá certo, sabe? Você não pode colocar como se a gente, enquanto mulher, como se a gente tivesse um roteiro
de coisas pra seguir, de coisas pra fazer, de coisas pra falar. Eu via muito, assim, muitos posts, assim, ó. Você precisa se comportar de tal forma, você precisa tirar tal tipo de foto. E uma coisa muito, assim, que além de não ser normal, porque, assim, de ser real, porque você vai postar ali um roteiro, eu falo que é uma coisa que desgasta demais, sabe? Porque aí nós mulheres ficamos muito reféns disso. Como se a gente tivesse que se desdobrar ali pra poder atrair uma pessoa de valor. Você nem sabe se você vai atrair uma pessoa de valor, porque às vezes vem uma pessoa que não tem nada a ver e que às vezes não merece nem um terço daquilo ali que você tá se dispondo a fazer, na verdade, sabe? assim, eu falo muito da questão da autenticidade, né? Então, assim, seja autêntico. Seja autêntico, seja quem você é. Eu mesmo lancei um programa recentemente e por eu trabalhar na comunicação, nunca quis fazer, porque eu sempre achei que eu teria que fazer o melhor conteúdo possível. A melhor imagem, a melhor postagem. Pensei, não. Que a gente se cobra, né? Daí eu não preciso fazer isso. Uhum. Deixa eu voltar aqui, porque o que aconteceu? Perdeu o sinal. E eu acho também que essa questão de quando você cria, né, uma situação que não é real, você não consegue manter ela por muito tempo também, né? Tem isso, né? Deixa eu voltar aqui. Que a gente estava falando da autenticidade, né? Isso. Deixa eu pegar aqui. Eu acredito muito na questão da autenticidade. Seja autêntico, né? Eu falo muito que, tipo assim, não adianta você ficar ali tentando fazer algo que não é real. Eu mesmo lancei agora recentemente no meu programa de acompanhamento, né? Na área de consultoria e mentoria. Mas eu venho lutando com isso há muito tempo. Sim. Porque eu trabalho com comunicação, falei assim, eu não posso fazer qualquer coisa. Mas eu parei pra pensar, cada um no seu quadrado. Tem gente que tem muita habilidade pra frente de uma câmera, gravar, facilidade, é extremamente fotogênico, Sim. aquela coisa toda. E tem gente que não. Então, às vezes, eu gravava, olha, não tá bom. A boca, o olho, a expressão, que não sei o quê. O português não tá legal. Eu falei assim, gente... Porque a gente se cobra também uma perfeição fora do normal, né? Deixa aí, tá tudo certo, né? Então, assim, é assim que eu tô, né? Sim. Há 20 anos trabalhando. Sim. Então, eu vou nos meus clientes, eu faço reuniões. Então, eu tenho que ser exatamente o que eu tô sendo ali. Sim. Mesmo assim, ainda tô gravando aquela coisa meio que robóticazinha, né? Olá pra você que quer participar do meu programa. Não é, né? Dá vontade de falar assim, é o seguinte, eu trabalho com comunicação e lancei o programa, se quiser participar, viu? Aí você clica aqui e me chama. Isso. Eu acho que seria mais só porque eu sou assim. As pessoas que falam assim, eu rei ser muito sincero. Eu falei, se eu sou, porque às vezes eu vou atender o cliente, é igual esses dias mesmo, eu queria fazer um negócio com você, eu não consigo te atender. Mas como assim? Não, porque, com perdão da palavra, assim, seu projeto, eu preciso de investimentos. Eu não sei se você está preparado para isso, ou talvez se vale a pena você pagar para mim um valor maior, sem que você pode ter um resultado da forma que você precisa, Sim. com um valor menor. Porque eu vou entrar para dentro do seu negócio com outro olhar. Eu vou lá no chão de fábrica. Eu não vou só manter a sua rede social atualizada, eu vou lá no chão, eu quero entender, eu vou demorar meses, porque eu vou pesquisar até eu achar uma linha de comunicação. Né? Eu tenho que seja, cliente, né? Sim, tem cliente que eu atendo aqui há 10 anos, eu demorei um ano e meio, eu acho, pra achar exatamente o que as pessoas queriam, se a comunicação estava chegando ou não. Sim. Enfim. Mas voltando ao assunto da questão do direito e as coisas ruins, assim, que eu falo assim, né? Que realmente dá trabalho. Você fala relacionado ao direito? Dessa questão familiar. Na verdade, tudo é pensão, né? É desgastante, porque eu falo assim, primeiro porque a gente tem a questão do próprio judiciário, que é moroso, que é demorado. Mas peraí, com perdão. Sim. Mas diz que fala que o negócio da pensão, diz que é imediato. Mas, olha... Eu tô falando isso, gente, eu nunca trazei a minha, não, graças a Deus. E não pretendo. Por favor! Eu não pretendo, eu faço, nossa, esse aqui... parece que a única coisa que funciona no Brasil judicialmente é esse daqui, então... O que acontece? A gente tá falando de direito ali de criança, então realmente é uma coisa que tem uma prioridade, né? Sim. Mas olha, eu tive um cliente que me procurou há um tempo, fizemos uma proposta de acordo, conseguimos fazer a proposta de acordo. O processo está tramitando em outra cidade, é Minas, mas é outra cidade. Eu juntei o acordo lá e até hoje o acordo não foi homologado. Meu cliente já até pagou uma parte do acordo e até hoje eu não tenho retorno desse acordo. Gente. O juiz ainda não me deu um ok, tá tudo bem, doutora. Olha. Mas assim, eu falo que tem essa questão do judiciário que é morosa e às vezes também eu tento ser uma pessoa
de entregar o melhor em tudo que eu me proponho a fazer. Então, eu tenho essa mesma cobrança que você citou agora há pouco. Quando eu vou, né, começar um novo caso, né, trabalhar em cima de um caso específico, eu me cobro muito para que eu entregue um trabalho, assim, com excelência. Porque primeiro a gente está falando de direito, a gente está falando de direito de outras pessoas, e também pelo fato de que, se eu não me comprometo, pode ser que eu vá prejudicar aquelas pessoas. Então, eu vejo que a parte chata é uma parte chata, mas é uma parte necessária, que é de você se dedicar para que você entregue um trabalho ali de qualidade. Mas isso demanda tempo, e às vezes as pessoas não entendem isso, sabe? Então, às vezes as pessoas acham que é rapidinho, é só... mas é o brasileiro em isso, si, né? Então a gente não pode se apegar a isso também, né? Laura, bom, nós falamos aqui sobre direito familiar. Eu imagino que se a gente fosse falar disso aqui, a gente tem assunto aí para horas e mais horas. Sim. Falamos sobre o projeto, né, do Café Delas, que parece que tem uma novidade aí, um nome novo, alguma coisa. Sim, isso. Já fizeram quantos encontros? Olha, eu fiz o primeiro encontro em março, o segundo encontro estava previsto para abril, aí eu tive que remarcar e aconteceu no dia 1º de maio. E eu já tenho, né, o encontro deste mês de maio, que será o terceiro, já encaminhado. O projeto, eu acho que à medida que a gente vai trabalhando nos nossos projetos, a gente vai vendo algumas coisas que a gente precisa melhorar, né? Então, você começa com uma proposta que eu acho que é importante começar, né? Dar ali aquele pontapé inicial e colocar em prática, e depois no caminho você vai fazendo os ajustes necessários. Então, agora eu tenho trabalhado essa questão, né, do nome, do café, que provavelmente eu vou trabalhar com outro nome, que busque mais também o que tem a ver com o café, né, assim, entregar o real propósito do café, para que facilite também, para que eu possa, se Deus quiser, isso vai virar uma marca, que eu possa registrar essa marca futuramente. Então, né, assim, já tô fazendo essas tratativas. Foi importante, achei muito bom quando você me convidou, né, para poder fazer o programa hoje, porque aí, para ter essa oportunidade de falar sobre essas mudanças, eu acho que as pessoas ainda, elas têm um pouco de dificuldade para entender qual que é o propósito do café, porque às vezes elas veem as publicações, as fotos, os vídeos dos eventos, né, mas elas ainda estão meio receosas, né, então é importante também ter essa oportunidade de falar mais sobre o projeto. Na verdade, sabe? assim, eu quis até te convidar por isso, né? Porque eu pensei, quando eu vi o evento, né? Eu fiquei lá, né, participando lá junto com vocês, assim, né? Dando apoio, e como o Café com Prosa é meu cliente, né? Nós, como agência lá, cuidamos da comunicação e marketing. Aí eu falei assim, olha, não é um encontro desses tradicionais. Eles estão falando sobre negócios. Eu falei, que interessante. Eu vou convidar a Laura depois num podcast para falar sobre isso. Porque, na verdade, a maioria dos encontros, né, as pessoas que estão nos assistindo, vai falar sobre... aquela questão do autoconhecimento, da busca, que eu concordo perfeitamente, principalmente nos dias de hoje, porque, né, na verdade o mundo tá um caos, e aí você acaba participando dele porque você está nele, né, então assim, aí cabe você se cuidar e tentar fazer o melhor que você pode dentro das condições que você tem, até ter condições melhores, né, e falei assim, eu vou chamar para falar sobre isso, porque eu acho importante, porque a gente vê tantas pessoas às vezes com dificuldade de lidar com as suas próprias coisas, né, tanto é que hoje eu fui na prefeitura, 13 de maio, né, de 2025, e não sei quantas pessoas vão assistirem, a gente foi oferecer uma ação social, né, para cuidar da comunicação e marketing da feirinha. Sim, então são negócios, porque lá tem vários produtores locais. Aí eu pensei, gente, por que só vem a nós? A gente tem que ir ao vosso reino também. Sim. Então, eu falei assim, eu quero fazer isso, né? E surgiu até uma outra oportunidade, nos convidaram para cuidar de umas artesãs que tem no engenho. Que elas, né, estão, assim, nessa questão desamparadas, né? Não dispor seus produtos, aquela coisa toda. Sim. E você fazendo isso, eu achei fantástico, né? Porque elas precisam de orientação. Sim. Né, precisam de suporte, de entender a questão das finanças, do dinheiro. Sim. E eu acho assim, o que é importante? Nós mulheres, nós temos muito potencial.
E assim, vai muito além, né, do que a gente faz no dia a dia. Mas às vezes a gente tem receio, sabe? Tô com receio de colocar isso em prática. Bom Despacho é uma cidade pequena. A gente sabe que nem sempre a gente tem o apoio, né, que a gente esperava e que a gente espera. Então, a gente fica com receio de julgamento. Será que as pessoas vão participar? Então, tem tudo isso. Mas eu sempre me propus, desde quando eu pensei em fazer o primeiro evento, eu falei, eu vou abrir 20 vagas. Se forem 2 mulheres, eu vou fazer com a mesma excelência que eu me propus a fazer para 20 pessoas. Porque eu falei, eu vou começar de alguma forma, né? Então, se 2 mulheres compraram a minha ideia e quiseram participar do meu evento, elas serão muito bem atendidas, né? Então, e eu acho assim, esse início é difícil. É difícil você, assim, vender a sua ideia, mostrar para as pessoas que aquilo ali é interessante. Porque ficam meio com receio. O grupo não é um grupo fechado, muito pelo contrário. Eu quero muito, né, aumentar as mulheres que participam dos eventos, justamente para ter novas conexões, né? Se surgirem amizades, ótimo, muito bom. Mas assim, vale a pena você se permitir conhecer outras pessoas, sabe? E às vezes eu vejo um pouco de receio por isso. Às vezes as pessoas pensam que é um grupo fechado. Não conheço ninguém, então eu não vou. E eu sempre fui assim, eu vou. Tem uma palestra pra eu ir. Você vai sozinha? Eu vou sozinha. Eu vou chegar lá, eu vou conhecer pessoas. Se as pessoas não quiserem conversar comigo, tudo bem. Mas eu vou. Alguma coisa de proveito eu vou tirar. Vai ter alguma coisa boa. Isso. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar. E aí, quando a gente começa, quando a gente leva, né, um primeiro evento, um segundo, e agora eu tô caminhando pro terceiro, eu acho que é positivo porque você incentiva outras mulheres. Eu sempre tive feedbacks muito positivos, assim, além do que eu imaginava, sabe? Eu fico super feliz quando eu tenho esses feedbacks. E a partir deste projeto, eu já estou pensando em um outro projeto, sabe? Em propor uma parceria. Por quê? Porque aí você vai ampliando, parece, né? A sua rede, novas né? Ideias, surgindo novas ideias. Aí você vai criando uma esteira, né? Que eu falo muito é isso, né? Tipo assim, eu tô com, né, o Café Delas, que vai, né? Terá um novo nome, até mesmo questão dos propósitos, né? Porque você acaba entendendo, não, peraí. Tá, o Café Delas, mas eu acho que ainda dá pra melhorar. Dá pra melhorar isso, né? Pra intensificar isso aqui, pra trazer um pouco mais de identidade própria, sabe? Exatamente, né? Mais propriedade, né? Isso. Bacana isso. Bom, eu fico muito feliz, né, em ver você, né, aqui em Bom Despacho, né, fazendo esse projeto bacana com as mulheres. Eu sempre trabalhei com mulheres. Na minha agência em Nova Serrana sempre teve. Até minha ex-esposa uma vez me questionou: deixa eu te fazer uma pergunta, por que você trabalha só com mulheres? Porque vocês são muito boas. Vocês são organizadas, né? Tudo que pega pra fazer faz. Né? Consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Né? E por que eu vou trabalhar com homem? Aí a primeira vez que eu fui colocar homem na minha agência, deu problema. Não aceita você falar, aquela coisa toda, é muito difícil. Você chega, o ambiente está desorganizado. Então você fica pensando assim, nossa, não tem muita atenção. Né? Então, não tem tanta dedicação, às vezes não tem tanto cuidado, né? Mas o homem é bruto, não para. Isso não existe. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Também não concordo com isso de forma alguma. Até falam comigo, nossa, Reinaldo, você é cheio de não me toque. Tá tudo bem? E daí? Cada um. Eu não quero ser um brutão, um ogro, alguma coisa. Eu tenho a minha forma de falar, de conversar, de agir, própria, de vestir, tá tudo certo, né? Sim, com certeza. Eu acho que cada um no seu quadrado. Com certeza. Cada um no seu quadrado. Mas é bacana, então eu sempre tive, né? E você levando esse tipo de projeto, esse tipo de informação de negócio, informação do direito ali, né, junto com elas, que às vezes tem pessoas que estão ali que estão sendo mal assessoradas, tá com cheio de dificuldade, né? Laura, a gente tá chegando no final, muito feliz, né, muito agradecido, que você puder contar com a gente tá à disposição, que puder ajudar, eu acho assim, de extrema importância, né, o conhecimento a Deus pertence e a nós cabe compartilhar. Eu acho, acredito. Então é assim que funciona. Não adianta. Não adianta. Então, assim, há um certo tempo eu tinha muito receio sobre isso. Nossa, eu estudei tanto, né? Agora eu vou ter que compartilhar. Compartilhar. Será? Lógico, mas já são muitos anos pra isso, né? Mas eu pensei, nada. E eu acho que é uma forma da gente aprender também, não é? Porque quando você se dispõe a
informar alguma coisa, levar algum tipo de informação, você acaba estudando um pouco, né? Com certeza. Para poder levar aquela informação. Então, você aprende também automaticamente. Sim. Né? Deixa eu fazer um bate-bola com você aqui. Um livro que te inspira. Eu gosto muito de um livro que eu li recentemente que se chama A Troca. E ele fala, é uma história belíssima de neta e avó. É fantástica, é uma história muito assim, que sabe? Legal. A autora se chama Beth Oleari. A Troca. Isso, A Troca. É uma então, história super bacana e diferente também. Um direito que ainda precisa ser melhor defendido. Eu acho que todos os direitos inerentes às mulheres. Porque eu acho que mesmo que a gente fale sobre uma questão de igualdade de gênero, a gente ainda tem muita coisa para melhorar. Então, eu acho que todo o direito, sabe, que é voltado para o público feminino, ele ainda cabe muito desenvolvimento ainda. E uma mulher que te inspira? Minha mãe. Com certeza. Minha mãe, com certeza. Café com ou sem açúcar? Sem açúcar, pelo amor de Deus. Olha, que bom, né? Sério. Sério, já tem anos já que é o sem açúcar. Eu passei a tomar café sem açúcar junto com arroz e lá no Café com Próspero eu também não tinha muito esse hábito não. E você acaba adquirindo, né? Sim. E se você não fosse advogado, o que seria? Eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Assim, eu acho que eu seria jornalista. Jornalista? Eu acho. Tem leva jeito mesmo. Eu acho. Acho que sim. Ou então eu trabalharia com comunicação, sabe? Porque eu gosto muito de falar. Isso é bom. A comunicação é uma área gigante, né? Sim. Dá para atuar em diversos nichos e segmentos. Muito. E uma frase que te representa? Eu gosto muito de uma frase que se chama... Que fala o seguinte. Tomar decisões é a melhor forma de prever o nosso futuro. Então... Prestou atenção, né? Olha, tem engolir seco aqui. Então tá certo. Bom, deixar um espaço para vocês, se quiser mandar um recado para as mulheres que estão nos assistindo, né, sobre essa questão, falar um pouquinho desse projeto, onde que te encontra nas redes sociais. Sim. E essa questão das pessoas participarem, se tem uma lista de espera, e enfim. Tá, primeiro eu quero agradecer, né, pelo convite, fiquei super feliz. Agradecer, né, a todas as pessoas que estão, né, nos assistindo. Sim. Quero falar um pouco sobre o projeto, né? O Café Delas é um projeto que está inicial, então, assim, muita coisa boa vem por aí. Teremos essa troca aí do nome, mas em breve, né, já vou falar também melhor sobre isso no Instagram do Café. Hoje em dia, eu uso tanto a minha rede social pessoal, né, quanto a do Café. Eu criei uma pro Café também, porque aí lá eu consigo, né, postar de forma mais frequente os eventos, fotos, vídeos, né? Todas as informações. O grupo do Café não é um grupo fechado, quero deixar, né, o convite aberto para todas as mulheres. Sintam-se convidadas, né? Vão de coração aberto para poder participar. É uma oportunidade de novas conexões, de compartilhar o que você sabe, porque eu acho que todas as pessoas têm um pouco, né, de conhecimento ou de experiência para compartilhar. Eu sempre posto a data do evento, o formato que será, o assunto que será tratado e já faço a divulgação da quantidade de vagas. Então, vai variando de acordo com o tipo de evento. Cada evento tem uma quantidade de vagas e as pessoas fazem tipo uma pré-inscrição. Exatamente. Ou uma inscrição bacana. Porque o primeiro evento, né, eu fiz no Café com Prosa, realmente foi um cafezinho, né, delicioso. Depois a gente teve uma roda de conversa, né, que foi muito bom. Em torno de 20 meninas. O segundo evento já foi mais voltado para atividade física, né? Então, assim, a gente fez um treino de funcional com uma personal, foi super bacana. Depois, né, tivemos dicas de alimentação com uma nutricionista, que também é parceira do Café. E, então, assim, os eventos vão mudando o formato, né? Mas, assim, a minha intenção é sempre levar momentos de qualidade, né, atrelados a assuntos que são importantes para nós enquanto mulheres. Bacana. Então, fica o convite. E o endereço hoje tá? Isso. O meu Instagram é Laura Carol, com 2 L's, 92. E o do Café, ele tá marcado na minha bio. Porque se eu falar Café Delas, talvez não vão encontrar, porque, né? Tá. Mas tá marcado na bio do meu Instagram, já tem o perfil certinho lá do Café Delas também.
Bacana. Muito sucesso. Muito obrigada. Sucesso Muita paz, pra muita você saúde. também, viu? Que seja sempre assim, com essa energia, com essa Obrigada. disponibilidade. Obrigada. E aí eu quero deixar o convite também para que as pessoas possam te acompanhar aqui. Ah, Acompanhe sim. os próximos episódios, né, Exatamente. do podcast. Sim, sim. Eu acho que é um projeto super inovador também para Bom Despacho. E eu acho que a gente precisa de começar. Porque às vezes a gente Claro. reclama que não tem. Uhum. Mas a gente também não faz. Exatamente. Né? O que ela tá falando faz muito sentido, né? A ideia minha, eu já falei isso aqui em alguns episódios, até não tô divulgando tanto, né? Mas, assim, eu irei divulgar com mais frequência e também com mais alcance. Mas o projeto, as pessoas até me perguntaram, não, mas Reinaldo, aí você vai convidar, né? É a política, empresário? Eu falei, não, são pessoas. Eu já falei isso daqui, são pessoas, eu quero pessoas que têm história. Reais. Eu vi você fazendo um evento e falei assim, gente, tá colocando minha lista aqui. Tá fazendo um projeto, né? Assim, eu percebi lá, não ganho nada com isso Não. financeiramente, pelo contrário, às vezes tem que gastar, né, para poder promover aquilo aí, né? E tá assim, disponibilizando tempo para poder levar um pouco do conhecimento, um pouco tirar dúvidas. Para organizar, né, aquilo ali, e fazer né, pra troca. fazer acontecer, E né? fazer trocas Demanda também, tempo, né? sim. Claro, também, Demanda claro, preparar, que tipo de Isso. atividade, onde que vai ser, negociar as coisas, Sim, né? sim. Não, o valor que fica o menor possível para aquelas pessoas que estão ali participando, né? Para que não fique oneroso para cada Isso. uma. Gente, fantástico. Já é sucesso, né? Então, assim, e vai longe. Bom, pessoal, Reinaldo Sabino, você digita lá no YouTube, minha rede social também é Reinaldo Sabino, então, muito simples, nos acompanhe e compartilhe e deixa que as pessoas se inspirem na história da Laura. Obrigado a todos. Obrigada. Até o Boa próximo. noite.